Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à Escola Dominical. Hoje, amados, nós teremos a lição número 3, cujo tema é Miriam, ousadia e coragem. E os objetivos para a nossa lição de hoje, amados, são os seguintes. Nós vamos apresentar a vida de Miriam, a sua vocação e ministério. Vamos ver os seus acertos e erros ao longo da sua vida. E também veremos a importância na vida e ministério do povo de Israel, do testemunho da Miriam, da pessoa de Miriam. Destacando principalmente, amados, a sua coragem e ousadia. Então nós vamos orar e pedir a Deus que possa nos abençoar na escola dominical no dia de hoje. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós colocamos diante de Ti, Senhor Jesus, nesta manhã, a escola dominical. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso estudo, nos dê direção, nos instrua através do Espírito Santo e que essa palavra do Senhor, ó Deus, possa alcançar os nossos corações, nos transformando numa nova e viva criatura. Revela-nos, Pai, à luz da Tua palavra, os ensinamentos da escola dominical de hoje. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Então, amados, para nós começarmos a lição de hoje, nós vamos ler o texto bíblico que está em Êxodo, capítulo 15, versículos 19 a 21. Então, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. A palavra é sempre boa, perfeita e agradável. Então, queridos, para início de conversa, hoje nós vamos refletir aqui a respeito da seguinte palavra. O que é ousadia? Qual o significado de ousadia você tem na sua vida? O dicionário online diz para nós que ousadia é uma característica ou particularidade do que é ousado, daquela pessoa ousada. Aquele que possui valentia ou coragem, é valente, é corajoso. Pode ser também arrojo ou coragem, né? Ele tomava decisões com ousadia, com coragem. Isso é ousadia. Ousadia também, queridos, quer dizer afoiteza, arrojo, atrevimento, audácia, coragem, desembaraço, intrepidez e temeridade. O contrário de ousadia pode ser desânimo, covardia, acovardamento. Então, queridos, diante aqui do significado da palavra ousadia, você se considera uma pessoa ousada, atrevida, corajosa? Quais seriam os benefícios de alguém ser cheio de ousadia e de coragem? Quais seriam as consequências positivas ou negativas de uma pessoa que uma pessoa ousada traria para a sua vida? Pense aí, reflita se você é corajoso, se você é audacioso, se você é ousado. Pense quais serão os benefícios dessa característica, dessa atitude na sua vida. Como nós vimos na palavra de Deus, amados, lida agora a respeito da profetisa Miriam, nós podemos observar que a história de Miriam, que a Bíblia também nos aponta no livro de Êxodos, capítulo 2, versículos de 1 a 9, mostra que quando a mãe de Moisés o colocou num cesto e o enviou pelo rio Nilo, a sua irmã Miriam acompanhou o andamento do cesto pelo rio até que a filha do faraó encontrasse o cesto com o bebê Moisés. Quando a filha do faraó perguntou sobre quem era aquele menino entre os hebreus, Miriam, com coragem, com ousadia, perguntou a ela se ela queria que chamasse uma ama para cuidar do menino. Logo,
pelo que respondeu a filha do faraó: vá logo buscar já, vá já buscar uma ama para cuidar dele. Com isso, Miriam, ainda uma criança, chamou exatamente quem? Chamou a mãe de Moisés, para que ela pudesse cuidar do filho dela dentro do palácio do faraó. Que maravilha é a providência de Deus, não é, meus amados? Esse ato de coragem e ousadia permitiu que Deus providenciasse a provisão e os cuidados de Moisés e de toda a sua família desde o seu nascimento, apesar das circunstâncias, apesar da matança ali dos primogênitos pelo faraó. Aquele que fora escolhido por Deus para guiar o teu povo e libertar o povo, ele teve proteção, teve suprimento dentro da casa do faraó. Deus não é maravilhoso? Para aqueles que são escolhidos, ele providencia o livramento, a provisão, a salvação. E quando adulta, amados, a sua voz profética, a voz profética de Miriam, sempre demonstrou grande valor para ajudar a libertação do povo. E devido à coragem e ousadia dessa pessoa, de Miriam, ela foi grandemente usada por Deus na libertação do povo e bênção para toda a comunidade do povo de Israel, juntamente com seu irmão Arão, que também foi chamado, e com Moisés, que conduziram a libertação do povo de Israel, que morava como escravos no Egito, pelo deserto até a terra prometida. Então, amados, essa primeira instrução que nós recebemos aqui nos mostra que nós precisamos ter disposição e ousadia para sermos canal de bênçãos do agir de Deus em nossas vidas. Nós vemos que Miriam teve uma atitude de disposição e de coragem quando ainda criança. Ela pôde ali acompanhar o bebê Moisés quando ele foi colocado no rio Nilo, até que alguém o encontrasse. Ela queria acompanhar o curso das coisas, ver aonde ia dar, e para isso ela se dispôs ao agir de Deus, até que Deus providenciasse algo que viesse de encontro à necessidade dele. Então, assim como ela, amados, nós também precisamos ter ousadia e disposição para acompanhar as pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Para acompanhar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que Deus coloca do teu lado, como teu vizinho, no teu caminho, no teu trabalho. Por onde quer que você vá, você sempre vai encontrar alguém. E esse alguém também é criatura de Deus, é o nosso irmão. Então nós temos que ser um canal de bênçãos de Deus para agirmos com o nosso próximo, para levar a presença de Deus até esse irmão. Para isso, queridos, todas as vezes nós precisamos ser como Miriam, termos ousadia, coragem e acompanhar o processo até o fim, não desistirmos. Você já parou para pensar que a intervenção de Deus pode vir através da nossa disponibilidade? Ou seja, quando nós nos dispomos a trabalhar, exercermos atividade na obra de Deus, Deus pode nos usar grandemente para abençoar a outra pessoa e fazer a sua obra? É isso. Nós nunca, então, devemos agir de forma individualista, de forma egoísta em nossa comunidade de fé. Porque Deus quer nos usar, mas para que Ele nos use, nós devemos ter uma atitude de coragem, de ousadia, de disponibilidade na presença do Senhor. Veja, queridos, que o problema de Moisés e da sua mãe tornou-se também o problema de Miriam. Ela se interessou, ela se dispôs, ela buscou ali acompanhar até o final. Isso também acontece conosco, que muitas vezes nós sofremos por uma situação ou por um problema. Mas quem deve buscar a solução na prática é a pessoa que pode, que tem os recursos, que tem a disponibilidade. Nós então aprendemos com ela a ser instrumentos de Deus, para que Deus nos use na sua obra libertadora. Então, amados, assim como as decisões acertadas que Miriam teve para com a filha do faraó, nós também podemos agir desta mesma maneira. E essas decisões acertadas podem vir de simples sugestões que nós damos. Quando nós ousamos e quando nós falamos sobre a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida.
Por isso, devemos buscar a presença do Senhor, orar e deixar o Espírito Santo falar por nós. Que só assim, queridos, seremos grandes instrumentos usados por Deus na obra redentora e salvadora do nosso Pai Celestial. O que nós devemos fazer então, queridos? Nós devemos abrir o caminho para a vitória, porque Deus tem uma promessa para nós, que é a vitória em Cristo Jesus. Deus tem uma terra prometida para cada um de nós. Para isso, basta que nós tenhamos obediência e crer que o Senhor é o nosso Deus verdadeiro. Vejam que Miriam, queridos, teve a iniciativa de participar também da celebração da vitória contra os egípcios. Se vocês se lembram ali na leitura, ela pegou os instrumentos musicais e liderou ali as mulheres no louvor e adoração ao nosso Deus. Na comemoração, na celebração a Deus, a vitória que foi concedida a eles e sobre os soldados egípcios. Lembram que eles estavam sendo perseguidos até o Mar Vermelho. Quando Deus abriu o mar, o povo de Israel passou pelo mar, logo em seguida vieram os soldados do faraó. E os soldados, ao adentrarem no mar, Deus proporcionou que o mar se fechasse. E ali os cavaleiros, os cavalos foram engolidos pelo mar. Deus deu livramento ao povo. Por quê? O povo obedeceu e seguiu ao Senhor. Então, queridos, Miriam, assim como Moisés, ela celebrou ao Senhor com louvores e cânticos. Ela conduziu as mulheres ao louvor como profetisa. Isso nos mostra, queridos, que é na adoração que nós celebramos os feitos de Deus. Também na adoração nós confirmamos a promessa de Deus e estabelecemos forças para a direção que nós precisamos seguir. Aqui, queridos, nós temos o nosso culto de celebração aos domingos, seja online, seja presencial. No momento nós estamos online. Mas o culto de celebração é exatamente para essa finalidade. Nós precisamos celebrar a Deus, adorar ao Senhor através dos cânticos, dos louvores, para que nós tenhamos a entrega da nossa vida ao Senhor, para celebrarmos as vitórias que Deus nos dá mediante os desafios da vida, para celebrarmos a vida do Senhor em nós. Assim como no culto, nós temos a palavra de Deus que nos dá direção, que alinha os nossos caminhos, que acerta as nossas veredas. Então, queridos, eu te convido a estar participando dos nossos cultos, porque o culto ele é a celebração ao Senhor daquilo de melhor que Deus nos dá. É o momento que nós temos para entregar as nossas vidas e retribuir ao Senhor tudo o que Ele nos concede pela nossa vida de vitória. Deus, queridos, tem para nós uma terra prometida, que são os objetivos do seu plano de redenção, do seu plano divino para as nossas vidas, para cada um de nós. Então, assim como fez Miriam ao celebrar, ao abrir caminho para a celebração ao Senhor, nós também precisamos ter disposição para caminhar em unidade e propósito do corpo de Cristo. Essa unidade e esse propósito deve derramar na minha vida, na sua vida, nos propósitos da Igreja de Cristo. Adorando, servindo a Deus, buscando a presença do Senhor e trazendo outras pessoas conosco também, levando a palavra de Deus a outros, para que o corpo de Cristo se fortaleça cada vez mais, juntando forças com quem também já está servindo. É a obra de Deus, queridos, é a obra da fé. Quando nós reunimos para servir e adorar ao nosso Deus, Deus dá para nós tudo aquilo que nós precisamos, alegria, vitórias, a certeza de uma vida nova em Cristo Jesus. Então, queridos, isso precisa, eu lembro aos amados irmãos, que isso necessita ser feito com muito amor, com muito respeito e desejo de unidade, estarmos unidos como irmãos, servindo ao Senhor, e não com espírito egoísta e personalista. Ao contrário, muitas vezes, do que o mundo oferece, ou do que o mundo prega, que nós devemos ser egoístas e personalistas, quando nós servimos ao Senhor, nós devemos ser altruístas, servindo como um corpo em comunidade, para que Deus nos use grandemente para os seus propósitos. Eu gostaria de lembrar também aos amados irmãos e irmãs, queridos, que essa unidade
Nós temos essa unidade na Igreja Metodista do Monte Alegre. E a missão e os propósitos da igreja é de salvar vidas para Jesus, através da sã doutrina, levando a palavra do Senhor a todas as pessoas, para que elas sejam transformadas e renasçam e tenham uma nova vida. E essa transformação também ela é feita através da alegria da comunhão, porque juntos, como igreja, nós celebramos a vitória que Deus nos tem dado a cada dia. Amém, queridos? Assim e só assim nós renovaremos a nossa fé e seguiremos firmes nos propósitos de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a obra redentora e salvadora que Deus tem para nós. É claro, amados irmãos e irmãs, que nós estamos sujeitos a tropeços. Nós não estamos imunes, livres de tropeços. Vejam que, ainda que Miriam e Arão tenham falhado, quando juntamente os dois fizeram críticas e acusações contra Moisés, lembrando que Moisés era o líder, e ele não era somente o líder do povo, e não era somente o irmão de Miriam e de Arão, mas ele era também líder comissionado por Deus para a obra que Deus o escolheu. Em algum momento, durante o Êxodo, eles fizeram duras críticas a Moisés, mas Deus os repreendeu e reforçou a liderança de Moisés na condução do povo de Deus. Isso às vezes acontece conosco, porque mesmo servindo a Deus, nós podemos eventualmente derrapar, escorregar nos nossos próprios pés, como fez Miriam e Arão. E mesmo assim nós podemos entristecer ao Senhor, porque como nós dizemos, o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se entristece, se alegra, e nós devemos ter um comportamento que alegre ao Senhor, que alegre ao nosso Deus, que alegre a experiência que nós devemos ter com o Senhor e Salvador, que alegre o Espírito Santo em nós. Isso acontece, amados, justamente porque nós caminhamos e deixamos a soberba entrar em nós. E esquecemos o que nós somos, esquecemos de quem somos, esquecemos o que nós somos. Criaturas feitas por Deus à imagem e semelhança. Quando nós esquecemos, nós deixamos a soberba, a ganância, a inveja e todo sentimento que vem do próprio coração do homem nos contaminar. E aí nós cometemos os tropeços e derrapamos. Vamos refletir, amados, orar ao Senhor, pedir a Ele que nos livre de todos esses sentimentos que vêm exclusivamente do coração do homem. E buscarmos a presença de Deus, pois só Ele é que pode nos endireitar, nos consertar, nos limpar de todo pecado, nos perdoar e nos transformar em uma nova criatura. Paulo, em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 10, nos diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Glórias a Deus. Por essa razão, queridos, todos nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e confiar somente no Senhor, para nós e para as outras pessoas também. Sejamos vigilantes. A palavra de Deus nos diz para orar e vigiar o tempo inteiro, porque nós não sabemos a hora que o inimigo vai entrar. Portanto, orai e vigiai. Amém, amados? O episódio em que Miriam e Arão julgaram precipitadamente a Moisés nos mostra que nós precisamos ficar alertas quanto a julgar e criticar as pessoas que estão à frente da obra de Deus. Devemos refrear os nossos pensamentos e crer que se Deus levantou alguém para trabalhar na obra dele, esse alguém é comissionado, é escolhido pelo nosso Senhor e Salvador. Se fizermos isso, não pecamos somente contra essas pessoas, mas também ofendemos a Deus, porque Ele nos mandou, é ordem do Senhor, que nós devemos andar em cooperação uns para com os outros. A palavra de Deus nos diz para amar primeiro a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós percebemos
falhas nos nossos líderes, nos cabe interceder, orar e buscar a Deus a melhor forma para nós agirmos. Assim como o momento certo, sempre agindo com amor, com diálogo, visando o bem comum de todos e o crescimento da comunidade, e não a nossa autopromoção. Muitas vezes nós buscamos interesses próprios, querendo com isso autopromoção. Mas nós devemos buscar a Deus, orar ao Senhor, porque Deus pode nos usar grandemente para a sua obra. E assim receberemos o nosso verdadeiro galardão, que Deus tem escolhido e reservado para nós, a terra prometida para cada um de nós. Amém? Então, amados irmãos e irmãs, já partindo aqui para a nossa conclusão da lição de hoje, nós vimos que Miriam foi uma mulher que foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus para a celebração e para a adoração ao nosso Senhor e Salvador. E ela foi grandemente usada desde a infância de Moisés, quando era bebê, para que ele pudesse ser liberto e Deus providenciasse suprimento e cuidados para ele, instrução e tudo o que a família precisava, e ela foi usada até durante os momentos de opressão e libertação completa do povo de Israel. E por que ela foi grandemente usada? Por causa da sua ousadia, da sua coragem, nos mostrando que Deus nos usa grandemente quando nós temos ousadia e coragem para desafiar as circunstâncias que muitas vezes são amarras contra o caminhar da obra. Sejamos ousados na palavra de Deus. Deus nos liberta através também da ousadia, da coragem que nós devemos ter pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus em nós. Quando também Miriam cometeu erros que desestabilizaram a unidade do povo, a graça de Deus sobre ela trouxe cura e restauração para a sua vida. Lembrando que depois que ela cometeu aquela circunstância de criticar duramente Moisés, ela ficou leprosa. E curiosamente que a lepra durou uma semana, porque Deus enviou sobre ela a cura, a restauração, a libertação. Deus fez um milagre na vida de Miriam e a curou para que ela continuasse sendo líder do povo e levasse o povo em direção à libertação. Deus corrigiu plenamente os caminhos de Miriam. É isso que Deus faz conosco. Quando nós erramos também e nós nos arrependemos e pedimos ao Senhor o perdão, Deus nos liberta, nos cura, nos salva e nos permite continuar o caminho em direção à nossa salvação. Aprendemos então assim, amados, que mesmo realizando grandes coisas com Deus e para Deus, sempre necessitamos da preciosa graça do Senhor. Porque nós erramos, somos humanos e necessitamos da graça de Deus em primeiro lugar para caminharmos vivos na obra do Senhor Jesus. De forma que sempre é necessário buscarmos com ousadia e coragem o revestimento que vem do alto, porque é só esse revestimento do Espírito de Deus nós necessitamos para relacionarmos com Ele, pelo prisma, pelo sentido do amor e do respeito para com os nossos irmãos. Busquemos esse caminho, amados. Nós precisamos amar de todo o nosso coração e respeitar os nossos irmãos, para que o amor e o respeito falem mais alto e Deus possa agir através desses valores do corpo de Cristo, sendo o cabeça, aquele que nos supre, que nos cura, que nos restaura e que nos liberta. Então, amados, eu te pergunto, você tem sido ousado ou ousada na busca dos seus irmãos, na sua vida, com aquilo que está te impedindo, que está te limitando? Use a palavra de Deus. Deus tem uma promessa. Ele pode fazer algo grandioso para você através da sua ousadia. Busque a presença do Senhor, seja ousado, busque a sabedoria de Deus para a sua vida. Ele tem muito a mostrar para você. Basta que você creia, meu irmão e minha irmã, creia no Senhor Jesus, porque grandes coisas tem o Senhor para todos nós, para nossas vidas, para nossa família, para a comunidade, para a igreja. Deus quer nos transformar plenamente em algo muito maior. Nós precisamos para isso sermos ousados e termos coragem para buscar os desafios e os propósitos de Deus em cada um de nós. O Salmo 126, versículos 2 e 3, a palavra de Deus nos diz: Então
a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Amém? Aleluia, glórias a Deus, que a sua vida seja cheia de alegria, seja cheia de grandes coisas, pela ousadia, pela coragem, que o Senhor possa depositar na sua vida, na sua pessoa, através de hoje. Aleluia, nós esperamos, amados, que essa lição tenha edificado a sua vida nos propósitos do Senhor, e agradecemos pela tua presença, por ter ouvido. Você pode também levar essa palavra a outros irmãos que você queira que sejam alcançados pela palavra de Deus, enviando, transmitindo através das suas mídias sociais. Se você sentir, amados, no teu coração, faça isso. Deus vai usar grandemente você, através da ousadia, da coragem, para levar a palavra de Deus, que é a única forma que existe de nos transformar em uma nova e viva criatura. Amém, queridos? Que Deus esteja te abençoando e te dando um excelente domingo. Nós esperamos você também mais tarde no nosso culto de louvor e adoração, para celebrarmos, para adorarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Amém, queridos? Um bom domingo, que Deus abençoe e te guarde. Até mais tarde. Sei que foi pago um alto preço